Olá, muito bem-vindos novamente aqui ao nosso Agrocast. Hoje vamos para o nosso quarto episódio, dando seguimento à proposta de comunicação da nossa Expofeira Pelotas, com o objetivo de romper as fronteiras, né, da comunicação do agronegócio e não fazendo uma crítica, mas nota-se, né, percebe-se entre nós mesmos que somos um público que se comunicamos muito entre nós mesmos, né? Então, através do podcast, queremos levar informações importantes para o público do agronegócio, mas também para o público urbano, que compõe, né, que é o grande objetivo da Expofeira Pelotas, trazer o público urbano para dentro do parque e estabelecer essa interação com o público rural. Hoje, estou aqui acompanhado de 3 grandes amigos. Meu parceiro aqui na mediação do programa, presidente do Sindicato Rural de Pelotas, Fernando Rechsteiner, produtor rural Joaquim Francisco Bordagorri Assunção Melo, diretor da Associação Rural há quase 50 anos. Desde 72. Pois é, há 50 anos, há mais de 50 anos. Diretoria, né? Já. Estava nascendo. Me toca muito comprometimento do setor. E nosso amigo Paulo Fernando Ferreira. Sabe quem é o Paulo Fernando Ferreira? Imagino. Fiquei sabendo agora quem é o Paulo. Nosso grande amigo, parceiro Pingo. Nome comercial, já não é nem apelido mais, é nome comercial, né? Já tem a empresa Pingo, né? Meus amigos, vamos falar hoje de um setor econômico muito característico na nossa região, inclusive que faz parte, né, das origens da nossa cidade, né, que é o setor pecuário. E vamos falar de carne. O Pingo está aqui, convidado para contribuir conosco para falar de industrialização, comercialização, falar um pouquinho da porteira para fora, né, enxergar as dores, as valências, né, o viés de quem leva o produto do produtor até a gôndola do supermercado. Fernando, vamos fazer uma introdução e vamos bater um papo muito legal com esses nossos amigos aí sobre um setor econômico de grande relevância e muito histórico aqui para nós. Vamos lá, satisfação, Augusto, participar mais uma vez, cumprimentar o Dr. Joaquim Melo, Pingo, nosso amigo Pingo. Nós já conversamos de arroz. E eu não tenho dúvida que nós temos que também nos orgulhar desse tema que nós vamos tratar hoje, que é a pecuária, porque nós temos uma pecuária de excepcional qualidade. Acho que ao longo da nossa conversa vai se falar nisso, mas poucos lugares do planeta talvez produzam uma carne com a qualidade que nós produzimos aqui. E vai ser importante para aquele ouvinte, como tu bem falasse, para o cidadão urbano, para a dona de casa que está acostumada a ir no açougue ou pegar na gôndola do supermercado uma carne embalada, para ele entender como é que aquela carne chega ali, todo o processo produtivo que tem por trás de um pedaço de costela, de um pedaço de picanha, seja do que for, de uma paleta, seja de que pedaço de carne for. Como é que se faz para chegar aquele alimento ali? A qualidade que está à disposição do nosso consumidor. Temos que nos orgulhar disso. Vamos falar sobre isso, Augusto. O arroz, já no final do nosso bate-papo aqui que nós tivemos, percebemos, né, que o quanto de energia é gasto na produção do arroz, né? E hoje nós vamos falar também da pecuária, que, querendo ou não, assim como o arroz, o que nos diferencia dos demais é a qualidade, né? Então, é motivo de orgulho para a região sul do estado do Rio Grande do Sul, como nós temos potencial de produzir produtos com qualidade, né, Pingo? Tu que vais falar depois aí do mercado conosco. Eu vou iniciar a nossa conversa provocando o Dr. Joaquim para falar um pouco da história, né, da sua história, da pecuária e da raça Angus. Dr. Joaquim foi presidente da Associação Brasileira de Angus. Dr. Joaquim que negociou a presença da raça nas embalagens de uma rede de fast food, o McDonald's, não tem problema nenhum falar nome comercial, e tu vê como se conseguiu agregar valor em um produto através de uma comercialização tão inteligente. Doutor Joaquim, é um prazer
pessoal ter aqui o senhor conosco, meu grande parceiro de associação rural. E queremos ouvir, falar de produção, falar da origem. Sei que o senhor foi na Argentina, trouxe matrizes da raça Angus aqui para a nossa região. E não tenho dúvida que a qualidade da nossa região em termos de produção de carne passa também pelo sistema produtivo do senhor lá da Santa Eulália, das fazendas que o senhor tem em Tapes. Um prazer receber. Bom, boa noite aos presidentes, Augusto e Fernando, respectivamente, Associação Rural de Pelotas e Sindicato Rural. Boa noite, o meu amigo Pingo, companheiro aqui de pecuária. Ele vai mais longe, porque ele é da indústria da carne também, né? Ele vai um pouco mais longe. É um grande prazer para participar com vocês e estar vendo esse trabalho feito com tanto critério de levar, porque nós estamos levando Pelotas para o palco agropecuário, vamos dizer, do Brasil, né? E Pelotas até merece isso aí, porque que façam isso, porque Pelotas, eu que sou mais antigo que vocês e convivi com os mais antigos, Pelotas chegou a ensinar o Rio de Janeiro a fazer exposição de gado. Talvez vocês não saibam disso. Colocava num trem aqui como é que se fazia, aquilo tudo chegava lá. É onde depois fizeram Maracanã. Aquilo ali era um local de exposição de gado. Eu conheço essas histórias por um primo nosso, que ele era o inspetor do Herdbook Colares aqui em Pelotas. O Colares é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. Chamava-se Moacir de Troyat. Ele até era nosso primo, né? Então ele contava que saíam daqui com um trem e tal para fazer exposição no Rio de Janeiro. E Pelotas tem uma história fantástica de pecuária, porque através do charque ela se lançou no Brasil inteiro como uma grande produtora de charque. E naquela época se formaram também em Pelotas grandes fortunas em cima do charque também, né? Onde tinha um tataravô meu, que era o Barão de Aral, que era Joaquim José Assunção, que foi o maior charqueador, segundo um livro que tem aqui em Pelotas de charque. Então, ele ficou uma pessoa muitas posses e tal, em cima desse negócio. Para vocês terem uma ideia, em 1998, quando eu era presidente da Associação Rural, e comemorei os 100 anos da Associação Rural, eu me preocupei em fazer um levantamento aqui na região do que se abatia na época, em 98, de gado. E nós chegamos num número que era praticamente o mesmo número da época das charqueadas. Porque os gados vinham a pé de muito longe, né, para serem abatidos aqui, né? Eu acho que não tinha, em outro local, uma potência tão grande de tanta charqueada, né? E bateu o mesmo número. E naquela época nós tínhamos um Rio Pel, tínhamos o Extremo Sul, que abatiam bastante, né? Que hoje estão os dois parados, né? Então eu acho que aqui tem uma tradição de carne muito forte, né? Muito forte. E claro que nesses anos todos ela vem evoluindo de uma forma muito rápida, né? E eu já eu me formei em 69 e aí eu comecei a me envolver mais com pecuária, né? Até o foco era me envolver só com pecuária. E depois, por contingência
do negócio, eu acabei me envolvendo em 72 com soja, em 75 com lavoura de arroz. Né? Eu não sei se quer que fale, mas Não, eu estou aqui. nós vamos- eu acho nós que nós vamos vamos aos avançando. poucos também. Isso, pra- Tem uma coisa que é muito Pra importante, fazer a né? volta Outro dia na nós mesma. até conversamos isso, né, com o Juliano, inclusive. A história de Pelotas é tão relacionada com o doce como com a carne, né? Ou mais até. Não, eu acho que... mais muito com a mais. carne. Não, aí eu acho o seguinte, Pingo, eu acho que eles andaram juntos, porque nessa época do 1800, eu não sei bem qual era o forte, era um final de 800 e um começo de 1900. No que eu acabei de falar aqui, tinha um poderio econômico muito forte em Pelotas. E junto com isso, está nos livros, esse negócio, tinha muito sarau, muita coisa, e vieram muitas doceiras de família. O doce daqui é doce de família, né? Sim. Artesanal. É artesanal, é totalmente artesanal. Claro que depois foi a compota, foi isso, foi aquilo. Mas a fama de Pelotas é o doce artesanal, que Sim, mas as donas de casa é que faziam esse doce. existe um histórico de carne aqui muito forte também. Muito forte. Mas eles foram. Eu estou Concomitantes. querendo dizer que eu acho que eles. Eu não conheço a história do Complementaram. doce, mas eu acho que eles eram companheiros de idade, de época. Complementares de É, fama, com seria, essa né? riqueza, É tão com essa relacionada coisa, né? quanto, né? O que nós estávamos falando. É. A gente não a As gente ca- fala Pelotas, cidade do doce, cidade do doce. Cidade da carne também. As né? casas eram muito ricas, né? Tinham muita festa, a gente chamava de sarau, muita coisa. Casas Bebia enormes estão aí, todas tombadas aí Ah. na volta da praça, enfim, né? Casas enormes, né? E chamou as doceiras para isso. Né? Paulo Fernando Ferreira. Pingo. Eu vou te pedir a gentileza de se apresentar Claro, e falar um pouquinho do teu negócio, porque tu é pecuarista, mas tu também trabalha na indústria da carne, tu tem uma relação comercial, né, uma prestação de serviço com os supermercados Guanabara. Conta para nós um pouquinho aí da tua história, do que a tua formação, o que tu está fazendo Não é tão hoje. antiga como a do meu colega aqui, né? Mas é bastante antiga já. Eu sou formado em 85, 86, por causa das contingências de greve, né? És veterinário. Sou veterinário, tá? Sou de Rio Grande e vim morar em Pelotas por causa do setor da carne, né? Em cima porque Pelotas centraliza muito isso. Desde sempre eu comecei a trabalhar em pecuária, tive muita sorte, trabalhei com um amigo, estava falando com o Fernando agora há pouco, tinha uns amigos em Rio Grande, são famílias minhas conhecidas, e desde pequenos sempre conhecidos, e fomos trabalhar juntos e aprendemos juntos numa propriedade em Rio Grande muito grande, que era do falecido Leovegildo Camargo Costa. Eu conheci. Né? Deve ter conhecido, obviamente, né? Muito envolvido com carne, tinha uma marchanteria dentro da estância. Né? E eu e o neto dele começamos a trabalhar juntos, aprendemos juntos, e depois de um certo momento eu conheci o pessoal do Guanabara, o Júnior, né? E eu já estava envolvido, gostava muito dessa parte de compra de gado, e somente isso, ia para dentro da indústria para aprender alguma coisa. E gostava da parte de tecnologia de carnes e tal. E nessa época nós tínhamos muita necessidade de ampliar o negócio e fazer um negócio melhor. E nós já tinha lá na estância do Frederico mesmo, confinamento de novilhos, que tinha naquela época, o senhor se lembra, Ana Paula, né? Que abatia terneiros dente de leite, que era um desafio, na época, vender um dianteiro com 23 quilos, 22 quilos. Era uma carcaça menor, como é que ia vender? Né? O senhor Joaquim, mais que eu, deve saber essa história toda de como é que o boi se reduziu de tamanho, como é que foi aceito isso, né? E eu comecei a produzir esse novilho, porque eu fiz alguns cursos na Argentina, algumas visitas na Argentina, com safras e cifras, né? Com o Frederico, eu fui através dele lá e consegui esse canal de conseguir aprender alguma coisa sobre nutrição. Nós tínhamos muito problema de enchente, uma coisa foi levando a outra, né? A dor me ensinou a gemer. Por problemas de enchente, eu comecei a ter que intensificar mais em alguns momentos, e esses momentos de intensificação se experimentou um negócio novo, e esse negócio começou a ficar bom. Conheci o pessoal do coqueiro, que também trabalhava com esse negócio de novilho mais novo,
E aí, quando eu conheci a turma do Guanabara, o Júnior, nós começamos a trabalhar juntos na pecuária dele. E eu transmiti para ele essa ideia. E aí, nesse momento, quase 20 anos atrás, vai fazer 20 anos no ano que vem, criamos um novilho, Jovem Guanabara, que é um novilho com características diferentes. O Sr. Joaquim já foi nosso fornecedor também. E já tivemos... A escala foi maior, a gente pode debater sobre isso depois, mas tivemos desafios de mercado, desafios desse dianteiro. Como era supermercado, a gente conseguiu superar tudo isso, e hoje isso é uma realidade em qualquer loja, qualquer boutique que tem aí. A maioria dos novilhos hoje tem menos de 4 dentes, ou 4 dentes para baixo, né, vamos dizer assim, né? É. Não é uma coisa mais tão estranha tu abater novilhos com dente de leite, com peso de carcaça do boi que tinha 6 dentes antigamente, né? E aí nós criamos esse novilho, tivemos muito sucesso, graças a Deus, fazem quase 20 anos. É uma marca que a gente tem dentro da empresa e é bastante apreciado. Eu tenho, de vez em quando, alguns elogios. Claro que carne é uma coisa que, de vez em quando, alguma reclamação também. Mas aprendemos bastante com esse negócio da carne. Hoje temos embalagem a vácuo, temos uma desossa central, evoluiu bastante a indústria e eu consegui fazer isso. Hoje eu trabalho cuidando faço assessoria privada dentro da empresa, do gado deles, e para outras empresas também, para o Sebrae e outros produtores privados. O pessoal que gosta de fazer estágio com a gente lá, gosta porque a gente bota a vaquinha em cria, recria, engorda, abate, vai ao desossa e vai ao balcão depois ver todo o processo. Eu trabalho em toda a cadeia, assim que talvez eu não seja completo em nenhum desses elos, mas eu faço todos. Augusto, eu acho que é interessante o Dr. Joaquim Pinho colocar para o telespectador do podcast entender a evolução da pecuária, tanto em termos de criação, de produção, quanto em termos industriais. Se talvez fosse interessante o Dr. Joaquim fazer um relato para nós. Como é que era a pecuária quando ele começou a trabalhar? Que gado que ele mandava para o frigorífico abater? Que perfil de gado, de idade, Como ia, né? quanto Peso. tempo? Como ia? Como ia o gado até o frigorífico e como é que essa pecuária evoluiu? O que nós temos hoje? Aquela carne que está à disposição ali do consumidor, como é que ela é produzida hoje? Acho que seria interessante a gente fazer esse caminho. Hein? E vou além um pouquinho. Gostaria de ouvir também, doutor Joaquim, questão reprodutiva. Índice de prenhez. Como é que o senhor fazia na tua gestão da pecuária? Quando chegaram as vacas, pastagens? a resteva de soja. Olha, gente, o assunto vai longe. O que o senhor fazia com as vacas de descarte, as vacas vazias? Por favor, doutor Joaquim. Tem muito conteúdo aí para nos passar. O senhor desvaca os terneiros, né? Não desmamba as vacas, né? Desvaca os terneiros. Uma vez ele me ensinou essa aí, eu desvaca os terneiros. Já nem me lembro. Não, quando eu comecei... Em primeiro lugar, eu comecei antes de me formar, eu já cuidava uma pequena parte da Santa Eulália. E foi muito bom aquilo, porque eu aprendi devagar algumas coisas que a gente precisava saber. Porque eu sou de uma família de tradição, eu sou a 5ª geração de pecuária e desse negócio de campo. Por 2 lados, tanto por Assunção como por Bordagorre. E o Melo que era comerciante, tinha um armazém aqui, que também se envolveu bastante com o charque, porque ele levava o charque para o Nordeste, tinha barcos, o meu avô tinha barcos, aí era avô, e levava charque e trazia madeira de lei e sal para charqueadas. Esse era o negócio que ele tinha. Que depois os filhos não resolveram não dar continuidade naquilo e se acabou o negócio. Ele saía domingo, era o hábito dele, ia charqueada por charqueada, levava um filho para tomar nota do pedido para botar o sal depois na segunda-feira. Não guiava, então tinha que ir um filho junto com ele. Ele detestava o serviço, porque se o domingo de manhã tinha que ir. Não era o melhor programa pelo domingo. Ele detestava. Isso terminou esse negócio. Eu não sei, mas puderam, detestava o serviço, mas iam, né? Não é cabresto, mas iam. Bom, mas eu fiz um negócio, um pequeno aprendizado, porque na minha família
houve um vazio, vamos dizer, por falecimento de homens na família. Então, do meu avô, pulou para mim. Assunção, que também não era... Ele era mais político do que pecuarista, mas tinha campo. Tá? E nos Bordagorri também ficou sem gente que cuidasse. Já naquela época tinha problema de sucessão. Hein? Pois é. Não é hoje. Mas o nosso caso foi por morte, né? Sim, ficou sim. sem gente, né? De uma forma ou de outra tinha. Mas aí eu trabalhei numa área pequena até me formar, e quando eu me formei é que eu recebi a Santa Eulália para trabalhar nela, que vinha pelo lado de Bordagorri. E aí eu povoei ela com 2 raças, que foi Devon e Hereford na época. E eu cometi a loucura de trazer 500 reses Hereford de Pedras Altas, encostado no Uruguai para dentro da Santa Eulália. E foi um horror aquilo, né? Porque campos fracos, o gado veio a pé, as 2 tropas eram a pé. De Pedras Altas a Pelotas a 45 dias de tropa, Barbaridade. porque não tinha caminhão na época. 500 vacas. 500 cabeças de gado, entre vaca com terneiro, e veio um pouco de vaquilhona junto. E esse gado sentiu muito, chegou aqui na entrada do inverno, não morreu, mas sentiu muito. E depois eu fui vendo que aquele gado não dava na Santa Eulália, que eram campos muito fracos, né? Então eu caí numa encruzilhada, tentei usar um pouco de cruzamento e não ia bem igual. E aí resolvi levantar o nível de alimentação da estância. E comprei um trator para fazer pastagem, mas no primeiro ano eu vi que aquilo não ia dar certo, e aí eu entrei na agricultura. Ah, foi assim? Foi. É por isso que eu entrei no soja e depois entrei no arroz. Eu demorei para entrar no arroz porque a propriedade estava arrendada. Santa Eulália eu peguei com 36 anos de arrendamento, e a fazenda de Tapes, a Santo Antônio, com 76 anos de arrendamento. Seria ano de 72, então. 69 a Santa Eulália. Não, quando o senhor comprou o trator, se resolveu... Quando o senhor iniciou a soja, qual foi o primeiro ano? 60 e 70, por aí. Ah, tá. Eu achava que eu era moderno, fazia pastagem em 87. E eu fiz... Em Resteva de arroz já veio... Até fiz de aveia. Não, fiz postagem de aveia, com um pouco de E aí é aveia. importante para o nosso E aí- espectador entender, plantando soja para melhorar o campo. Né? Para melhorar o campo, para viabilizar A pastagem. a pastagem. Esse é o enfoque. E na época ninguém falava em integração lavoura-pecuária. Né? Uma coisa O senhor fez para integrar, para poder melhorar a pecuária. para melhorar a pecuária, A agricultura e a viabilizar a pecuária na propriedade. Sim. Eu acho que até hoje viabiliza, né? Para mim Não tem. não mudou nada por enquanto, né? Tá muito Se falado. modernizou, Muito falado mas... hoje a ILP, Sim. está nas revistas e tal. Mas eu comecei nessa época que eu vi. E aqui em Pelotas tinha o Fetter, que já fazia isso aí também, né? Com muita propriedade, muito conhecimento, né? Então, nessa época, queriam saber o gado. O gado se vendia, os novilhos, numa, tipo, 4 anos e meio. Né? Eu, na Santa Eulália, por exemplo, invernava os novilhos nas restevas de arroz, porque no começo não tinha pastagem. E, naquela época, os rodízios de arroz eram de 4 anos. Não tinha esse grande combate que nós temos hoje, de combate via herbicida. Aquelas... Não tinha Então, infestação, as restevas eram As outras. restevas tinham boiadeira. Sim. Então, daí era o segredo As restevas eram de boas. engordar o boi na resteva de arroz. A resteva de arroz, no segundo ano, já tinha boiadeira.
só com lotações baixas, mas tinha boiadeira. Tá? Então, esse era o programa. Eu invernava nas terras de arroz porque eram os melhores campos. Os outros eram campos totalmente macega, onde eu entrei com soja. E, dando um pulo de 70 para 80, em 80 eu já comecei, entrei no primeiro programa de boi, que eu acho que foi um dos primeiros, não sei se do Brasil, aqui na região que eu saiba foi o primeiro. Lançado pela CICAD, de Bagé. Era um boi de 6 dentes, 3 anos e meio. Se vendia ele de pastagem e já se vendia no inverno esse boi. Na primavera, né? No inverno, não, na saída do inverno, na primavera. E aí se começou a ganhar um ano. Em 80 nós já tínhamos o boi da serra, né? Em 80 já tinha o boi da serra? Das restevas de soja da serra que ia aqueles boi para lá? Não tinha, foi final de 80. Isso é bem depois. Bem depois, 90. Bem depois. Eles começaram a comprar aqui, levar para lá. Esse seu boi que o senhor começou fazendo essas restevas aí de arroz, nessa época, vinha a pé para Pelotas ainda ou já vinha de caminhão? Da Santa Eulália? Não, ele veio a pé. Não, o frigorífico já era caminhão. Já era caminhão. Eram caminhões de tipo 12 novilhos. Ah, quem tinha esses caminhões era o Stala, aqui em Pelotas. Não sei se tu não Não, conheceu aqui. não. Naquela época, quais os frigoríficos que nós tínhamos aqui, doutor Joaquim? Cooperativa de carnes. A cooperativa de carnes. E o ângulo, né? E o ângulo. O ângulo. Mas Por o isso que eu ângulo, perguntei se o ângulo- Fernando, eu vendi no começo. Não tinha me formado ainda. Vendi um pouco de vaca para o ângulo. E aquilo até me deu um trauma. Porque quando eles descobriram onde é que as vacas estavam, qual é o local, ele depois abriu o negócio, o comprador do ângulo. Porque chegou à conclusão que não iam ser boas vacas. Aí eu vendi esse primeiro lote de vacas que eu engordei para o Albino Rolf. Faleceu agora, poucos dias atrás. Pois é, eu não sabia que ele tinha falecido. Muito meu amigo. E aí vendi para ele. Mas depois disso eu vendi gado para o ângulo. Boi. O José Silva também, tu não conheceu. Não, Ele mas comprava o José aqui. não. O ângulo estava fechando naquela época. E aí depois ficou a cooperativa de carnes. Era onde se abatia realmente os gados aqui. Né? E quando parou a cooperativa de carne de Pelotas, eu me associei à CICAD, e aí é que eu vendi esse boi para a CICAD. De Bagé. Que eles inventaram, deram um nome especial, faziam cortes especiais, tinha uma loja no aeroporto para vender carne. Já tinha carne embalada já naquela... Era uma caixinha de isopor pequena. E abriram aqui antigamente quem tinha aquele posto onde o Google era o Genuíno. E eles faziam um tipo no chalezinho de madeira, que era um posto da CICAD, para vender carne. Ponto de vendas. Vendia charque, que eles ainda faziam charque, e essa carne embalada. Interessante. E aí, depois, não sei se vamos fazendo a volta, Mas, daqui a Pinto, pouco é melhor, né? Eu vou provocar um assunto que muitas vezes até gera uma certa polêmica, né? Mas eu sei que tu tens um conhecimento muito profundo em relação à nutrição animal e és, né, um confinador ou um incentivador, né, do confinamento. E nós temos aqui um grande produtor de carne Extensivo. extensiva, né? E me diz uma coisa, Pingo, como é que está hoje para quem confina? Conta? A conta do confinador, né? Porque o confinamento não deixa de ser uma bela ferramenta nas propriedades rurais, desde que ele se viabilize, né? E o mercado percebe, sabe? Como é que o consumidor ele percebe assim, ou é uma questão de marketing, né? Ontem eu disse pro Júnior que eu ia para uma sinuca de bico, mas eu não pensei esse que aqui, botar na frente. não, esse aqui é o boi a pasto, né? Esse aqui é o boi do confinamento, entendeu? Como é que a gente consegue equalizar essa conta?
o confinamento ele é uma ferramenta, É né? uma ferramenta, O confinamento, para mim, é um processo que termina um bom negócio de recria, certo? Eu me especializei em nutrição e eu gosto de confinamento. Independente disso, eu acredito, se tu leu o livro do NRC, do NACEI, né, da Academia Nacional dos Estados Unidos, o mundo todo termina com confinamento. A gente tem alguns momentos aqui que nos permite terminar novilhos a pasto, né? E O que é terminar, Pingo? Explica para o pessoal. terminação, vamos lá. O terneiro, depois que ele é desmamado Senão não vai entender ele é o que é desmamado da vaca, ou desvacado a vaca desvacada do terneiro. Seu Joaquim uma vez me disse que ele, em vez de tirar os terneiros das vacas e fazer aquele estresse todo, o ele vai processo de tirando exame. as vacas aos poucos do campo e deixando menos vacas, e os terneiros vão ficando sem tanto estresse. Achei maravilhosa. 3-0. Zero. Ele me falou isso aí, né? São sistemas, né? Mas depois que o terneiro se aparta, que se retira da vaca, inicia um processo que a gente chama de recria, que é onde ele vai fazer um crescimento, né? E esse processo aí hoje, acho que é isso aí, o aqui vai tranquilamente concordar comigo, aí está o nosso lucro hoje. A única parte na pecuária que hoje ainda está valendo, o cara tem o cara tinha uma pecuária de cria, passou a recriar um pouco mais o terneiro para poder agregar valor. O cara que tem uma invernada de terminação, que leva para abate. Terminação é o processo que faz o novilho ficar com um acabamento aceitável para ser abatido, né? E o acabamento é discutível. A gordura é maior, a gordura é menor. Isso tudo é discutível em cima da qualidade que o cliente procura. A Europa padrões, né? se acostumou a comer boi terminado a grão. Os americanos ensinaram, são muito espertos, eles ensinaram os europeus a comer boi terminado a grão. Existe a cota 481, onde é obrigado a confinar 100 dias. Por quê? Para garantir características que são marmoreio, que somente o confinamento vai trazer. Então, é diferente, não é a mesma coisa um animal terminado com uma boa terminação a campo, aí entra a discussão que quanto tempo ele leva para terminar a pasto, contra uma economia de tempo e uma agilidade de sistema do confinamento. Mas isso são negócios que podem ser discutíveis em cima de números. Né? Com certeza, o processo, a Austrália, o Japão pede isso, os europeus pedem isso, todo mundo quer um boi confinado na terminação para garantir algumas características que são, segundo os consumidores, todas as enquetes que se faz, quais as características da carne são mais importantes? A primeira, maciez. Depois vem o sabor. Com certeza, o sabor da carne a pasto é diferente do confinamento. Né? A alimentação é outra, tem que ser outro sabor. Não tem como, né? Um terneiro que mama tem um sabor diferente de um terneiro de um novilho que já está a pasto. Um novilho que está comendo 100 dias de concentrado, ele tem que ter um sabor diferente. O a pasto é diferente para melhor? Eu não sei se é para melhor. O que é o melhor? É mais macio? É mais macio. Não. O que é melhor? É mais saboroso? Sabor mais forte? Sim. Né? O fato é que... Segundo a enquete, o mais discurso, macio é o mais importante. Eu estive no Fórum da Carne agora em Porto Alegre. O senhor não foi, né? Não foi. E teve muita discussão e tal sobre a qualidade da carne do Rio Grande do Sul, né? E aí nós estávamos brincando agora que aqui nesse lado de cá é Angus, né? Daí o resto vai ficar para lá de lá, né? Mas se falou muito da qualidade da carne do Rio Grande do Sul e se fala em fazer diferente. Eu acredito que a carne, para nós fazer diferente, nós temos que realmente ser diferentes, né? Hoje nós temos Angus, que, entre aspas, chamam de Angus, um meio sangue Angus, né? Que recebe a certificação, e nós não fizemos propaganda do nosso Angus puro, que nos dá trabalho, que nos dá problema de carrapato, que nos dá todos os problemas que a gente tem, mas a gente consegue enfrentar e trabalhar com essa qualidade. Então a gente teve, nesse Fórum da Carne se falou muito nisso, a carne a pasto, eu acho que a diferença da nossa carne não é por ser a pasto, a diferença da nossa carne é por ter qualidade de raça, de qualidade de carcaça. Genética. Genética das raças. E raça, padrão, não é padrão racial, raça mesmo.
né? Eu acredito muito que se a gente conseguir fazer um gado que seja realmente diferente, a gente pode ter alguma chance de ser reconhecido como diferente. Eu vou abrir um parênteses para o doutor Joaquim falar assim, qualidade de gado. Doutor Joaquim, conte para nós esse episódio do senhor foi à Argentina e comprou uma série de matrizes, né? E aí a gente já identifica, né, o perfil empreendedor do nosso agropecuarista, que iniciou com umas vacas Hereford e Devon e não vinha andando bem e entrou na agricultura. Quando entrou o Angus, né? E não entrou na agricultura, e entrou na agricultura para viabilizar a pecuária, mas em determinado momento ele foi na Argentina, numa crise no setor, se não me engano, e trouxe, importou o gado Angus para cá. Doutor Joaquim, por favor. Pedi uma licença, está aqui. Muita curiosidade nisso. Quando começou Mas essa história do Angus, ela bem contada, foi o seguinte. Em 81, eu assumi uma terça parte da estância de Tapes, que estava arrendada para a firma Joaquim Oliveira. Foi o último arrendatário que andou lá, que teve uns 18 anos lá. Com o foco de invernar boi. O foco dessa estância era invernar boi. E eu tive que comprar um número razoável de gado e rápido. Então, eu não podia escolher a raça. Eu tinha que... Então, eu comprei Hereford, comprei Angus, comprei cruza. Naquela época tinha muita cruza ainda? Comprei de um tio da minha mulher. Short? Não, comprei. Ele tinha Normando com Hereford. Ele botou Normando no Hereford para dar tamanho no Hereford. Também um campo excepcional, lá em Pedras Altas. Bom. Quando chegou na hora de tirar o gado gordo, e quando eu montei esse negócio, eu já fiz assim. Determinados novilhos para o primeiro ano, determinados para recria e determinados para vender. Eu entrei lá em outubro de 81. Em abril de 82 eu vendi gado gordo. Primeiro ano era a terminação. Já vendi gado gordo, porque aquilo custava dinheiro, tinha que fazer caixa para pagar o resto. Sim, exatamente. Então, quando eu fui apartar o gado, eu notei que o gado Angus era mais gordo que todos os outros. E eu sempre gostei muito de andar a cavalo. E via no campo que o gado Angus penetrava muito mais nos banhados. E essa estância, por estar arrendada, tinha uma malha de esgotos razoável para a época, bem razoável, só que tudo sujo, não saía água no inverno. O Angus entrava até no canal aquele para comer banhadeira. Limpava o canal, ajudava a limpar. Bom, como as proporções de tamanho eram diferentes, a fazenda de Tapes da de Pelotas, eu entendi que eu tinha que virar para o Angus e transformar um gado cruza que eu tinha aqui na Santa Eulália, de Hereford, cheguei a usar Santa Gertrudes em cima do Hereford, que é um boi maravilhoso também. Né? Tendo comida. Maravilhoso. Né? Invernava esse boi lá em Tapes, dava um peso enorme, rendimentos bons, dava um pampa mascarado, mas era um padrão de gado. Né? E aí eu resolvi botar Angus e num segundo passo eu precisava de bastante touro. E não encontrava volume de touro que me agradasse. Aí eu comecei a comprar touro na Expo Inter. No final, eu pedia para o filho do Jarbas, para o Eduardo. Para o Dudu. Dudu. Não. Beto. O outro. Fernando. Fernando, que cuidava do escritório, ficava por último lá.
Então ele entrava no galpão do Angus e me comprava touro de ponta, não era o campeão, mas um touro bom que valia pouco. Então eu comecei lá a comprar touro bom, porque nos remates eu já tinha dificuldade de conseguir um alto padrão de touro. Quem tinha Angus no estado naquela época? Eu fiz estágio nos Telecheia, mas isso em 85. Eles tinham, né? O Ângelo já tinha naquela época, a turma dos Telecheia já tinha Ângelo- lá em Uruguaiana? quem cuidava daquilo era o Flávio nessa Flávio, época, isso. né? Ele cuidava de todas as instâncias da família, né? Sim. Depois, Já a era morte Angus. do pai, João Francisco Telecheia, eles começaram a dividir. Já era Angus. Era, um determinado ponto eles começaram a botar branco, há poucos dias Sim, falei, sim, sim. falei Quando eu so- fiz já era... falei já tinha. sobre isso com a Mariana até, sobre poucos dias. Mas, então aí eu resolvi virar para o Angus em 86. Naquela época, na Expo Inter, os escritórios argentinos todos tinham, ali não tem aqueles escritórios hoje de remate, eles alugavam aquilo para vender. Eles aproveitavam a Expo Inter, ele vendia e vendia o cavalo chileno também. Então, eu fui junto com o Florino Torres no escritório daqueles e montamos uma viagem da Argentina. Ele me contou lá, Joaquim, eu vou à Argentina buscar short, estamos organizando uma viagem. Se dá, eu gostaria de ir contigo, porque aí aproveita, né? Eu trago Angus. Dá, vamos lá falar com os caras. Florindo era já. Era para hora aquilo, não tinha, era para daqui a pouco. Né? Aguerrido, né? Aí montamos e eu fui lá e comprei na Las Lilas, que segundo esse escritório, era um dos melhores gados da Argentina. E aí é que eu trouxe, Augusto, um lote de vacas. Deixa eu ver só. E tu quer que eu conte o quê? Que eu não Claro. gostei dos touros. Não, mas eu acho que é um fato Mas muito eu- importante. Que era uma estância enorme, né? Eu ouvi falar uma vez que tinha eu não me lembro o nome dele, um de Porto Alegre, que ia comprar em Liniers as terneiras gordas e trazia para botar como AD. Aí pode ser também. Mas aí eu fui lá e a Las Lilas, na época, possuía 180 mil hectares de campo. Nossa Senhora. Barbaridade. Nossa Senhora. E tinha um gerente geral de todas as fazendas, que chamava-se Inácio Corte Maderna, e ele mandou o gerente daquela estância me receber. Eles iam ter um remate dali há poucos dias, era uma correria de carro e coisa, um troço fantástico assim. E me levou uns touros, eram ao redor de 150 touros, corredores, tipo um parque de exposições, assim, vocês imaginam, as mangueiras e tal. E eu disse, olha, esse touro não me serve, então eu quero uma coisa mais gabaritada aqui. Aí me levaram para as vaquilhonas, botaram 400 vaquilhonas, uma mangueira lá, e também estava complicado o negócio. E eu, daqui a pouco, peguei uma das vaquilhonas para facilitar o serviço e disse para o Nesse padrão. É padrão. esse padrão eu levo aqui. Não me mostra o refúgio. Separa de parecida com ela. E o que andava comigo, que o nome do homem era Cato, depois ele jogou muito esteio aqui, era um cara de padrão, mas não era o gerente geral de todas as fazendas. Ele estava no rádio com o gerente geral que estava lá por causa do tal remate. Aí mandaram embora aquele rodeio, trouxeram outro rodeio. Também 300 e tantas vaquilhonas. Prontas praticamente para o tal remate que eles iam ter dali a 2 ou 3 dias. Que graça o remate dos óbitos. Aí Comprou as melhores. Pode escolher, disse para mim, tá. Então eu peguei 3 mangueiras, fiquei na entrada ali uma mangueira do meio, pequena, e comecei a passar assim, tipo 10, 12 vaquilhonas de cada vez. Quando tinha alguma que me agradava, eu puxava aquela e metia na pera, que tinha uma pera ali. E assim eu tirei 12 vaquilhonas. Bom, acabou aquele negócio. De 300 o senhor tirou 12. Não, Por aí. não, eram 400 do primeiro lote e 350 do 700. segundo. 700. Aí, quando acabou aquilo, diz esse que andava comigo, o Corte Maderna, que era o gerente geral, era um homem de idade já, quer que o senhor olhe 3 touros.
vamos lá, vamos olhar os touros. Eu tinha dado o assunto por encerrado, porque estava quase noite. Sim, Né? não tinha se agradado dos touros. Quase tá bom. noite, eu já tinha dito que não queria mais touro, né? Já achei que ele já estava cansado daquela minha exigência, aquela coisa toda. Aí ele me levou 3 touros numa cerca elétrica. Essa estância, o centro dela é um parque de árvores, muito bonito, por sinal, aqui. Pavilhão de remate, quase na frente do pavilhão de remate, 3 touros. Quase noite já. Me diz o cara, o senhor quer escolher um touro? Tá, posso escolher? Escolhi. E aí o Corte Madera me chamou para o escritório para tomar Agora vão acertar o preço. para tomar um cunhaque e conversar, me conhecer. Tu vê bem como é que a coisa foi caminhando. Né? Aham, foi afunilando. Olha, o homem quer lhe conhecer, quer que o senhor vá lá no escritório tomar um cunhaque com ele, quer lhe conhecer. Tá, fui lá. Aí quando eu cheguei lá, ele disse assim, o senhor escolheu o melhor touro que eu tinha para abrir o remate. E agora? E as 12 melhores vaquilhonas que E eu as tinha? vaquilhonas muito boas. Eu quero conversar um pouco com o senhor. E assim que esse gado foi comprado. Né? Bárbaro. Pegasse a flor Foi das comprado navinas. desse jeito. Eles franquearam a estância para eu... Bárbaro. Eu acho que até franquearam. E Talvez hoje- eu não fosse escolher tão bem. Não sei. Sim, sim. Mas E aí hoje- ele me pediu um preço altíssimo. no Claro. touro. Essa- E eu disse, não, mas isso é muito caro. Isso aí, Ainda teve negociação boa. Tei boa. Mas eu estou levando 12 vaquilhones. Tu sabe que ele baixou um monte o preço do touro. Com certeza. Passou a ter uma consideração. A parte que também ia ter uma propaganda das vilas aqui, né? Era uma coisa que também, uma visão de Esse marketing homem hoje são julgou, ele famosas veio até hoje, julgar né? várias vezes na Expo Inter. É? Legal. Pois é, então, Acho que é isso, essa isso história. é, Mas é eu marketing vou- para eles, né? Eu vou aproveitar a história que o Dr. Joaquim contou para nós e para fazer uma pergunta. A história da cabanha Santa Eulália, dos seus touros, está vinculado a esse gado que veio da Argentina? Tem origem ou é completamente as matrizes, né, da cabanha Santa Eulália não tem nada a ver com essas vacas importadas da Argentina? Eu falo isso e pergunto para o Dr. Joaquim, já que ele estava nesse assunto, porque o Pingo falou o seguinte, o que realmente nós temos valor na região é a genética, né? Depois o Pingo tem que explicar por que o nosso gado europeu, britânico, as raças britânicas são melhores que as raças zebuínas do centro do país. Lá. E aí eu faço mais a pergunta é para o Dr. Joaquim, mas eu vou fazer mais um gancho. Porque na Expofeira, né, e o nosso programa é da Expofeira, é a principal pista de remate de reprodutor do estado do Rio Grande do Sul. Os melhores preços praticados aqui são os melhores preços, né? As principais cabanhas estão aqui, né? Então, já que o Dr. Joaquim falou desse gado oriundo da Argentina, eu pergunto, a origem da cabanha Santa Eulália, tão tradicional, parceira da Expofeira, tá nesse período, nesse episódio histórico aí da Essa Santa negociação. Eulália? Não. Essa viagem à Argentina? Não. Eu comecei logo que eu vi lá em Tapes que andava bem, que eu contei que era problema comprar touro e tal. Eu comprei num remate do Jaime Ferreira em Jaguarão. Não sei quem é que conheceu o Jaime Ferreira aqui. Conheci. Um lote de vaquilhonas, mas eram PC, puras por cruza. E aí eu comecei a já fazer touro para mim. E depois, em 84, conforme eu já disse, eu comprei o PO, aí era gado PO lá na Argentina, para dar um plus no negócio. E depois, a venda de touros, o primeiro foi um PO, que também é uma história... mas o volume do remate não era PO, o volume era mais PC Por cruz. que PO. Mas Do Telho Chico era era PC. PC. Era PC. Eu acho que nem sei se ele tinha PO. Eu acho que não. Eu acho que não. comprei Elas todas compravam touro dele também. Eu comprei muito todas as depois. vaquilhonas dele e eram todas PC. Então, aí se juntou as duas
E eu comecei a fazer esse remate de Angus aqui em Pelotas, que não faziam, era só eu que vendia isso, né? Aqui na exposição de Pelotas. E vou te dizer que nós temos 30 touros, anos, né? não desprezando os outros, os touros do Dr. Joaquim, não temos problema de carrapato nunca. Né? Não sei como é que o senhor faz para ter uma rusticidade tão grande que eles vão para campos de desafio grande e não tem problema. E não vem com toda aquela recomendação, não vem com tanta coisa, né? Vão a TAPS, eu acho, fazer algum estágio, né? Eles até, antigamente, eles faziam 2 estágios em TAPS, quando era meio apertado de touro, eu já disse várias vezes. Então, eu usava o tourinho novo, de sobreano, nas vaquilhonas de 2 anos. E depois com 2 anos e meio de novo. E depois de novo nas vacas. Aí ele tinha tamanho e cobria a vaca. Mas agora eu não tenho feito isso, usado. Sim, mas é uma cabanha de rusticidade, né? Mas lá lá todo mundo sabe que tem gado, que o carrapato hoje é uma coisa impossível de dominar, né? É um desafio, né? Então lá esses touros... Tu tem um animal de bom desenvolvimento, tu tá levando ele meio a pão de ló e acaba que às vezes a imunidade fica prejudicada. Mas aqui eu já boto o carro bastante no Santa Eulália e eu cuido para não deixar artificial. Mas é Pingo, isso aí. Eu vou fazer uma provocação. Existe uma distância, né, do poder aquisitivo do brasileiro para os preços praticados da carne na gôndola do supermercado. Isso é... Esse é um dos... Porque depois eu quero falar com vocês de encontros, mercado, né? O mercado atual da pecuária. Isso é uma coisa importante, não podemos deixar passar, né? Senão eu vou ficar um programa aqui, né? Muito Contando técnico, muita história, mas histórico, não. acho que é importante tocar nesse assunto. O que está faltando? Está faltando política pública que incremente mais renda no trabalhador. O que, na tua visão como empresário, né? Que tu está dentro da indústria, está dentro do supermercado, como é que a gente pode aproximar um pouco mais a capacidade de compra do consumidor, né? Porque hoje tem uma distância, né? Hoje vamos combinar aqui entre nós, fazer um churrasco, hoje é um luxo. É um luxo, né? É um luxo não tá ainda, barato, né? Embora o eleito presidente tenha prometido que a picanha ia ser um prato do fim de semana de todo mundo, ainda está muito caro. E hoje tem, nesse Fórum da Carne, vou citar de novo, se falou muito, né? Uma palestra do Antônio da Luz, sobre a carne que está vindo do Pará, viajando 3.000 e pico de quilômetros para chegar aqui, com preços 30%, 40% mais barato que nós, sendo que eles não pagam 30%, 40% mais barato lá. Quer dizer, aonde está a diferença? A indústria, por ser maior, por ser mais eficiente, consegue fazer um corte mais barato, mesmo comprando quase o mesmo preço daqui, e trazer com essa logística toda, que agora, com o diesel subindo, como já foi essa semana, não sei como fica, mas o gado chega aqui com... A carne do Brasil Central está chegando aqui com preços muito competitivos. Um ponto. Mesmo com o frete sendo uma rúbrica mesmo importante. Com uma distância grande, custo do custo produção. Brasil famoso, que a gente sempre ouviu falar, chega aqui com um preço mais competitivo que o nosso. Tá? Essa carne está atingindo alguns mercados que tu citou que a nossa não consegue atingir, né? Está baixando os nossos preços de produção, de venda, que estão ficando difícil de pagar nossos custos de produção, né? E a gente entende que a pecuária está numa situação muito complicada em cima disso, né? Ou nós não temos como fazer uma commodity e competir com essa carne que está vindo de lá. Essa eficiência que tu comentaste é só da indústria ou é também do produtor rural do norte do país? Talvez seja também do produtor rural, porque lá eles têm um clima que produz mais pasto do que o nosso, né? Então, a tendência é eles conseguir produzir mais por hectare, né? Então, eles não não é um têm valor custo agregado, mais baixo, eles têm maior custo mais produtividade. baixo, talvez tenham custo mais baixo para produzir. Escala maior, talvez. maior. Escala maior, Escala maior. mais produção por hectare, né? Porque uma das coisas a gente fala muito o terneiro comprou por tanto e vendeu por tanto, mas quanto da nossa propriedade esse terneiro comeu, né? Quantos tu tinha por hectare que
quando a gente falou de arroz, é tudo por hectare. Ninguém Sim. fala do grão de arroz, né? A gente fala do terneiro, né? Não é uma comparação que possa se fazer tão fácil, mas o ganho por hectare é uma coisa que eles têm maior que a nossa. Já começa por aí. E aí os custos de produção Sim. devem baixar em cima do quilo produzido. Claro. Né? Uma consequência, uma coisa é consequência da outra. Nós temos clima, não nos ajuda, né? Temos invernos rigorosos. O doutor Joaquim mesmo falou agora há pouco que não conseguia produzir sem integrar. É. Né? Teve que integrar para produzir. Né? Quanta gente tem aí até hoje que não conseguiu integrar, né? E produz pouco por causa disso. Bom, mas nós estávamos falando do custo da carne. Né? O que a gente precisa fazer para a carne ser mais popular? Exatamente. Tá? Nós tínhamos que conseguir diminuir os nossos custos. Porque hoje, se a gente baixa o preço, a compra ao produtor, o produtor está numa situação muito Está no limite. complicada. Tá no complicada. Os custos de produção não estão. Como que a gente vai produzir a ureia? Agora, é um dos insumos, né, vamos falar para esclarecer, Claro. um dos insumos da pecuária é o adubo. Né? Está subindo de novo. De novo. Né? Já dobrou de preço. Né? Teve um pouquinho mais baixo, agora vai ficar bom de botar nitrogênio e tal. Teve um clima bom, teve muita pastagem que se formou, né? Boa esse ano, teve um ano bom de pastagens, mas o boi baixou muito mais do que poderia baixar. Né? A suinocultura, com uma oferta de milho alta, produzindo um porco muito mais barato. Que competitividade nós vamos ter nesse negócio? Acho muito difícil o Rio Grande do Sul, com o clima que tem, com a escala de produção que tem, ter competitividade com esse tipo de setor. Tanto com o suíno, com as aves, como com o próprio novilho vindo de fora. Vindo de fora. Pingo, vou te fazer uma pergunta. O Uruguai, em determinado momento, estava exportando toda a carne dele em função de qualidade e estava comendo a carne brasileira, né? Estava Eu tive importando agora, a carne do eu tive Centro-Oeste. agora em Colônia, no Ina Estançuela, e os trabalhos todos, inclusive na pesquisa, e os invernadores que nós visitamos lá, tudo com holandês, que é o que sobra do gado de leite. Então, eles estão trabalhando com gado holandês, que é um gado que não é de carne, para o pessoal, né? Pegando esse terneiro que vem das leitarias, que é muito forte lá, e estão exportando a carne que o consumo interno deles lá é o novilho holandês e estão Sim. exportando muita O carne gado- de E nós de não qualidade. temos um mercado externo grande ainda para Não brigar temos. por ele. Esse Né? Nós não estamos trabalhando mal o mercado externo, a exportação de carne. Estamos. Será que não é por aí que nós... É por aí, Temos mas que aí nós enveredar? temos que provar, não só dizer, nós temos que provar que a nossa carne é melhor. Nós não estamos, nós estamos fazendo igual e dizendo que é diferente. E a nossa carne é melhor? A nossa carne é melhor se ela... Vamos falar do Rio Grande do Sul, vamos falar da nossa região aqui da vamos Zona falar- Sul, né? O doutor Vamos Joaquim falar de agora há Brasil. pouco falou de pastagens, falou de aveia, falou de azeveia, que é as forrageiras que têm muito mais qualidade em proteína, em nível. Então, nós temos como fazer uma recria sem percalços. Né? Alguns fazem percalços porque querem, né? Mas a tendência é nós ter uma recria, um crescimento dos animais perfeito, com ganho de peso que não obstrua a sua curva de crescimento. Temos condições de fazer isso e temos condições de esse novilho chegar com uma carne com mais qualidade, porque nunca passou trabalho, nunca teve nenhum problema. Né? E isso é um detalhe, né? Porque a alimentação pode ser melhor, mesmo com clima, às vezes, meio inóspito, mas a alimentação nossa pode ser melhor. A nossa raça é melhor. Né? As raças que a gente tem, tanto o Angus como o Hereford, as raças europeias em geral, tem uma capacidade de fazer essa curva de crescimento com formação de adipócitos, formação de tecido de gordura, que depois, no final, vai resultar uma carne com mais qualidade. Tá? Só um parênteses, assim, uma carne de qualidade é uma carne que tem um bom crescimento, né? Com formação de tecidos que concorram para ter uma boa qualidade nutricional, que são tecidos que têm gordura entremeada, que se chama marmoreio. Né? Para atingir isso aí, a gente tem que ter um grau de estruturação dentro das propriedades que possa fazer isso, tá? Com confinamento ou sem confinamento, não vem ao caso, com suplementações bem feitas, bem montadas. Né? Se nós conseguir fazer isso e mostrar que nós estamos fazendo isso com animais de boa qualidade, eu acho que aí a gente pode conseguir atingir mercados que nos tem esse mercado. Existe. Tanto a nível de Brasil, como uma vez eu falei até com o Ivon,
no frigorífico Silva, eles tinham vontade de pegar o mercado da China. Até na China deve ter esse mercado. Certamente. Com certeza deve ter. Certamente. E aí eu vou aproveitar um pouquinho isso aí que você está falando, e nós temos... a nossa pecuária, ela vem numa evolução em termos de qualidade de carne muito representativa, né, Pingo? E aí historicamente a gente tem o hábito de dizer, pô, aquela carne do Uruguai é maravilhosa, aquela carne da Argentina é maravilhosa. A nossa carne, a carne gaúcha, perde para a Argentina e para o Uruguai hoje? Se fizer isso que nós estamos conversando aqui, não. Mas o que é produzido hoje é tão bom quanto a deles, Em ou eles algumas ainda estão na nossa propriedades, frente? como a Santa Eulália é Nós tão boa atingimos quanto... aquele padrão famoso da Eu vou Uruguai. muito à Argentina, eu sou da escola, a minha especialização é na Argentina, eu tenho bastante contato com pesquisadores argentinos, a nossa carne é tão boa quanto a Argentina, ou às vezes melhor até. Por quê? Nós ainda temos condições de produzir melhor, porque a grande briga da Argentina é que eles acabam fazendo o abate dos animais mais novos, porque a coisa tem que andar mais rápida e o negócio lá é diferente. E nós conseguimos fazer animais com mais peso, com mais terminação, com mais qualidade de carne, porque nós temos, aí agrega mais sabor, tem mais recria, pasto, né? Segundo, se nós for falar, o nosso sistema é pastoril. Mesmo se nós tiver uma terminação com suplementação, com confinamento, tu tem uma vaca a campo, tu tem uma recria a campo, né? E depois tu vai ter 100 dias de um processo de... Né? Hoje está se falando muito no tema ambiental. Sim. Né? O que nós precisamos também provar para o mundo? Que o nosso bovino é criado em um ambiente muito natural, Sim. né? E com baixa emissão de carbono, porque o balanço de sequestro... Esse que é importante. Né? Essa O balanço é de sequestro e tudo isso aí, e se tu tem precocidade desse animal, tu justifica muito mais a vaca, que está eliminando 60 quilos de metano por ano para poder fazer, né? Acho que é essa conta, está comendo 4 mil quilos de pasto para fazer um terneiro, e esse terneiro tem que ser mais precoce e tem que chegar mais rápido para poder fazer um balanço de toda essa energia e esse metano que está sendo gerado positivo, né? Sim. E a exportação do gado em pé, doutor Joaquim, qual é a importância? Às vezes as pessoas podem olhar, bom, estão exportando gado vivo, por que não abatem nos nossos frigoríficos e não se exporta carne? Por que é importante nós termos essa exportação do gado em pé, do terneiro? Eu não sei se hoje a exportação não ia, se não exportasse, não ia estar pior o negócio. Não, eu acho que isso aí, Fernando, focando só respondendo à exportação, porque o resto eu tenho uma ideia de mercado bem, acho que até simples, né? Mas não é diferente do arroz, porque o que vem segurando o nosso preço do arroz ultimamente? A exportação. Exatamente. Então, o raciocínio do boi é igual. O que nós temos que fazer? Pode ir vivo, pode ir em carne, o negócio é exportar, seja como for. Volta e meia dá uma reclamação de meio ambiente, de frigorífico, disso, daquilo. Claro que o frigorífico, para ele, o bom seria que não saísse um terneiro daqui. Que bom para a gente, porque aumenta a oferta. Que bom se a gente pudesse agregar valor aumenta no a arroz oferta. também, né? Mas se nós pensarmos na lei da oferta e da procura, que é o que comanda o mercado, tem que exportar tudo que puder. Tem que exportar. Imagina não exportar soja. O que nós vamos fazer com soja aqui no Brasil? Então, qualquer coisa que se exporte, então nós temos que dar um passo para trás na linha de raciocínio e entender que o Brasil, cada vez mais, está se firmando como um país altamente produtor do setor primário, e junto com isso tem que vir a exportação. Sim. Né? Agora, por exemplo, já vamos falar um pouco do negócio da carne, né? Eu já vi várias vezes, me perguntaram antes de abrir as palestras, se eu já vi isso. Eu já vi várias vezes isso. E hoje está na imprensa, quer dizer, sempre que o número, que a população bovina chega no patamar que está hoje, de mais de 200 milhões de cabeça, o preço cai. O preço cai, não tem como. E antes,
vamos deixar mais... O Rio Grande do Sul era até bastante protegido, porque nós não tínhamos uma malha rodoviária Que permitia, né? que permitisse trazer carne em 2, 3 dias de qualquer lugar do Brasil. Então, hoje, isso aí se acentuou. Tinha uma reserva de mercado logístico. Nós tínhamos um entre-safra maravilhoso aqui. Aqui no Rio Grande do Sul. Quem produzisse boi de pastagem para vender no mês de outubro, olha, devia valer 1,5 vez, talvez. Já tivemos trocas de momentos de entre-safra, inclusive, depois disso, né? Tivemos o boi de abril, depois, né? 3, 4 anos atrás, o boi de abril valia muito. E o de outubro valia tanto. Porque venderam tanto no entre-safra que faltou em abril. Que não tem mais o boi da safra Mas antiga, é consequência igual, né? E a idade reduziu, e esse boi de abril não consegue terminar também, né? E só Campos também já muda, né? Claro. Só campos excepcionais, né? Exatamente. Para engordar boi de 2 anos, a ponte abate. Né? Entramos com genéticas que são exigentes, e para terminar mais cedo, para ser mais eficiente, tem que ter. Então eu acho que isso aí tem que pensar, quando se fala nesse assunto todo, nós temos que entender o Brasil. O Brasil hoje está especializado em produzir, cada vez vai ficar mais. Nós temos clima bom, terra, água. Pasto bom. O pasto é uma consequência também do solo. Né? E capacidade empresarial dos nossos produtores. Há pouco tu citasse aqui, quer dizer, o porquê que no Centro-Oeste, vamos chamar Centro-Oeste para facilitar, eles têm um custo mais barato, por um motivo muito simples. Eles lá fazem uma pastagem de um colonião, ou lá sei o quê, e dura 10, 15 anos aquilo. Nós plantamos um no verão e um no inverno. São 2 custos por ano. Eu hoje planto pastagem em verão e inverno. Eu fui numa fazenda no Paraná agora que tinha uma braquiária há 20, 30 anos. Olha aí, ó. É isso Os aí. caras plantaram, queimaram e plantaram de avião. Zebu, aquela pastagem que tapa o zebu no meio da pastagem. Eu gosto de ver aquela Uma loucura pastagem. o pasto que tem, né? E eles Senhores. tinham brangos. E o brangos dele tão lindo quanto o nosso. A diferença da brangos dele que a nossa passa frio. A deles não, né? Sim. Bom, até lá era um pouco frio também. É um campo mais para cima ali. Meus amigos, eu preciso, já assim, caminhando para o final do nosso podcast, eu preciso fazer um comentário a respeito da importância do sindicalismo, do associativismo, da cooperação dos produtores com a classe, né? Em algum momento da nossa atividade empresarial, a gente precisa destinar um pequeno espaço e contribuir para o setor. E através de um exemplo, e através do Dr. Joaquim, eu vou pedir para o senhor relatar para nós, que vai corroborar com o que eu estou dizendo, quando o senhor capitaneou, através da Associação Brasileira de Angus, na qual o senhor foi presidente, uma negociação junto ao McDonald's, onde levou a marca do Angus nas embalagens do hambúrguer, e na no caixinha hambúrguer. do hambúrguer. Né? Gente, isso é marketing. Isso é reforçar a importância, né, da questão de tudo aquilo que agrega valor no segmento, né? Então, querendo ou não, tu ter uma marca de uma raça característica da nossa região, que é a grande força genética da nossa carne, que é diferenciada, apesar de não ser tão competitiva, né? É uma chance de reconhecer isso que nós estávamos falando, né? Numa rede mundial, né, popular, onde todo mundo tem acesso. Então, a exposição, né, da marca Angus para todo o Brasil, ou eu não sei se ela chegou a romper fronteiras, mas eu sei que foi muito comemorado e foi de grande importância. Na Argentina também teve, né? Doutor Joaquim, nos relata, por favor, Isso aí foi assim. Esse episódio. Eu fui como presidente, na época, numa exposição de Palermo. E lá eles tinham acabado de fazer esse negócio com o McDonald's. E o, então, presidente lá da associação, ele abriu para mim até o programa da carne da Argentina. Eu tive com eles na mesa, conversando, me deu a sala da diretoria para conversar com o pessoal. E aí entrou a história do McDonald's.
o McDonald's queria saber se ele poderia lançar esse hambúrguer, porque depois ia ter a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então eles queriam lançar durante a Copa do Mundo. E tinha uma grande dúvida se o Brasil teria carne de Angus para abastecer 2.000 lojas. O lançamento foi com 2.000 lojas. Aí eu tive o primeiro contato com o McDonald's lá, dentro da sede da Angus. E quando eu vim para cá, foi feita uma reunião em São Paulo, do Marfrig, que era quem fazia os hambúrgueres. O Marfrig tem uma fábrica de hambúrguer, que hoje é do JBS. Então foi o pessoal da... E quem comanda essa carne aqui do hambúrguer é comandado pela Argentina. Ela não tem comando próprio aqui dentro do Brasil. Mas tem um representante de São Paulo. Sentamos na mesa, ele veio com... Eram mais 3 ou 4 pessoas, acho que 4 até. Eu levei um daqui comigo, e mais a turma do Marfrig, que na época era muito meu amigo, o Céu do Marfrig, o James Cruden, que trabalhou muito aqui em Pelotas até. Não sei se tu conhece ele ou não. Sentamos na mesa e foi para lá, e veio para cá conversa e tal. Mas o grande problema era garantia de carne para fazer o lançamento. Sim. Porque se lança 2.000 lojas e depois não tem carne, aí eu fiz a pergunta para eles, vem cá aí, quantas toneladas precisa para isso? Eles me deram as toneladas, eu já levei para a reunião o que nós tínhamos, porque o hambúrguer é feito do dianteiro, é um aproveitamento dianteiro. Aí fiz a pergunta para eles e nós já levamos na manga a conta pronta o que nós tínhamos de dianteiro para fazer hambúrguer. E eu na hora respondi que podia. Então, dali para frente foi uma questão de formalizar contratos, essa coisa toda. E era o Marfrig que fornecia o hambúrguer. Sim, o Marfrig abatia, certificava o abate. Aí era o pessoal da Angus, que trabalha lá no setor de abate. A Angus, a Associação de Angus, nunca delegou, acho que é a palavra correta, a classificação de Angus. O boi cai na linha de abate e é identificado se ele cai como Angus ou não cai como Angus. Corretamente, né? Não abriu para ninguém até hoje. Depois, lá dentro da desossa, o boi já é marcado e vai separado para a desossa. E dentro da desossa tem fiscalização da Angus de novo. Então, aquilo é agarrado, 100% agarrado. E funcionou muito bem, né? Depois, eles tiraram esse hambúrguer da linha do... Não sei se voltou ou não, me disseram que qualquer coisa estava voltando, mas não ouvi falar. Pelo problema preço. Começou a ficar muito caro o hambúrguer. E um outro motivo que diz que trocou, que diz que o McDonald's trabalha muito com novidade. Então, o Angus foi uma novidade. Aí passou prazo de validade, isso, produtos. E aí... São promoções. E aí, não, é novidade. Aí pode cobrar o plus que o pessoal paga para saber como é que para ver se é bom, papapá, sei mais o que é, tá? E depois, para manter aquele preço, não era bom negócio e eles... Sim. Mas eu acredito muito nesse mercado que eu estava falando. Eu acredito muito no mercado não interno sei também, né? Se ficou claro. Nossa carne tem espaço no mercado interno dentro do Brasil, né? Agora eu só acho que nós estamos falando nisso. Eu acho que uma coisa que tinha que se falar nisso tudo, que a gente fala muita coisa de carne. E eu, por ter percorrido esse caminho que eu estava falando, eu tive muito contato principalmente com o James Cruden, né? E eu acho que uma coisa que está faltando aqui para nós, e se tu tem contato, e tu está dizendo que tem, bastante com o Uruguai, bastante com a Argentina, o que falta para nós, por exemplo, eu mato um gado excepcional aqui, você acha que eu tenho? Muito obrigado. Mas o negócio é o seguinte, aquele boi não está com venda casada. Não tá relacionado a nada. Então, né? Isso aí... É isso que nós temos que ter. Isso aí cria um circuito complicadíssimo. Por quê? Como ele não tem venda casada, às vezes tem, às vezes não tem, não é que não tenha. Às vezes tem, às vezes não tem.
Por exemplo, eles podiam abrir um container para exportação e pegar 10 produtores como eu e fechar um container. Se eles tivessem esse mercado, né? Mas não tem. Aí, o que acontece? Como eu não tenho garantia, fica difícil para mim manter aquele Manter boi aquele custo, permanentemente. Então, Claro. às vezes eu vendo ele um pouco aqui, um pouco lá. Eu procuro manter isso aí, porque eu particularmente acho muito difícil entrar e sair de um negócio todo dia. Ou aumentar o negócio e diminuir o negócio. Eu acho que eu não me engano, esse mercado existe, acho que está faltando Não, competência. é isso que eu estou querendo dizer. Está faltando Eu acho, competência eu nossa. acho que está faltando, e aí eu acho que o Itamaraty entra na conversa, porque também diante dessa caminhada toda que eu tenho feito de associação, eu tenho tido a oportunidade de falar com um Turra, por exemplo, sobre carne, que é especialista de carne. Sim. A Convenção de Carnes é Punta del Este. O pessoal fala muito do trabalho do INAC, né? É Punta Que del o Este. trabalho do INAC é muito Sim, mas diferenciado, né? Então ele me contou que o grande problema é que Punta del Este tem uma fama enorme no mundo, né, de bonito, e tal. Sim. Aí a turma do Itamaraty está aqui, ó. Vamos para Punta del Este. Pingo, tu já foi, tá? Deixa eu ir dessa vez para conhecer. Senta turismo. outro na mesa. Pô, aí é 10-0 para o Uruguai e para a Argentina. É um dos, não é que seja o problema, é um deles. O outro é o que eu falei, tem que ter continuidade, tem que ter isso, tem que ter uma coisa que judia muito a nossa casa, na nossa carne, que eu tenho ouvido falar, isso aí tu conhece muito melhor que eu até, porque tu está todo dia nesse negócio, é o tamanho dos cortes. Então, com esse boi um pouco mais alimentado ou um pouco menos alimentado, o que acontece na prática? Tem horas que o filé mignon pesa, lá sei eu, 1,5 kg, tem horas que ele pesa mais, e isso aí complica até nas máquinas. Os padronizam também em qualidade, né? Às Qualidade vezes tem uma e manta de tamanho. gordura alta, às vezes tem uma pouca carne, às vezes não tem marmoreio, às vezes tem marmoreio. Compreendeu? Isso é muita então, raça, também, muita agora, diferenciação, muita criação. eu acho que a ponta toda, eu olho isso agora com um produtor. Se eu tiver uma garantia de um boi, por exemplo, agora o mercado chinês é 4 dentes, não é 2, ele não faz questão. Que seja o 4 dentes. Nós estamos quase voltando, porque eu falei de 1980 Cicate, que era 6 dentes. Sim. Então, quase... que vai ser um boi de 600, 700 quilos. Não, agora é com gordura 2. Esse leva mais magro um pouco. Mas nós tínhamos que ter, claro, para nós, os mercados. Aí, se eu me especializar em gordura 2, por exemplo, eu vou vender gordura 2. Pronto. Ok. Exatamente. Não é? Que tem que ter o mercado. Agora mesmo, deu uma encrenca da exportação. Está dando. A China fez assim, importação. A Europa está comendo menos Por isso que eu com essa acredito guerra. bastante no mercado interno, que é mais... Mas o mercado interno, 70% da nossa carne é mercado interno. Bom. Mas o mercado de qualidade interno não É sei. bom, mas é bom o nosso mercado interno de esse mercado qualidade. é bom. São Paulo Mas paga esse eu horrores, acredito. Minas paga, Rio de Janeiro paga, Brasília paga. Né? Só que Curitiba paga também. Agora, nós precisamos, para ter um... Não é que vai tirar as crises vão ter sempre. Isso ninguém vai tirar, que nem o arroz. De vez em quando dá uma crise aí, parece que vai quebrar todo mundo. Isso é do mercado, né? Isso acontece, é cíclico isso. Né? É 6, é 7, é 8 anos, volta. Né? Como o preço top volta também. Sim. Né? Então, o que está nos faltando, independente dessas coisas de mercado, eu acho que tinha que ter uma comunicação melhor. Temos que mostrar. Entre produtor e tal, e uma garantia de compra desse produto. Um pouco mais, um pouco menos, mas um produto diferenciado. Era isso. Eu queria colaborar na nossa conversa com esse detalhe, porque eu acho isso aqui muito importante para quem escuta e principalmente para produtores que escutam. Fazer diferente e provar que é diferente. Porque senão né? a gente fica meio que não sabendo o que está acontecendo. Ensinar o consumidor, né? O cara na Europa tem uma máquina, tamanho tal, para trabalhar um filé mignon. Chega um filé mignon do tamanho completamente diferente, não encaixa na máquina do cara para ele trabalhar. E aí, o que ele faz? Meus amigos, a conversa, o assunto... Vai longe. O assunto vai longe. Só colocando uma picanha bonita para assar, né? Para dar uma... Aí, Fernando. Na próxima vamos ter que fazer um assado para a gente prosseguir com essa conversa, porque assunto tem bastante e é uma cadeia muito ampla, né? Com vários gargalos que a gente percebe aí, né, Pingo,
esse nosso enfrentamento, né, principalmente com quem produz mais barato, né? Consegue produzir com menor consegue custo, né? produzir com menor custo. Isso aí é uma... Pessoal, eu vou, em nome da Associação Rural, como presidente, agradecer ao Dr. Joaquim Melo, ex-presidente da nossa casa, uma pessoa que contribui aí há 50 anos conosco e está aqui para contribuir, para ajudar, para passar informação, para nos ensinar quem vai nos assistir, passar a sua experiência. Lhe agradeço muito, Dr. Joaquim, e deixo a palavra para o senhor para fazer um encerramento conosco. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos presidentes que estão organizando o podcast aqui. É um prazer, o Pingo, um amigo antigo também, está junto conosco. Eu que agradeço. Estão produzindo lá no Guanabara a melhor carne, só compro de vocês agora. Muito obrigado. Só compro carne de vocês, né? Ainda cozinho, às vezes, o pessoal lá, olha, se não me deem carne boa, que eu sou amigo dos donos, não digo não me passem, né? Ainda mexo com eles. Mas, enfim, para mim é um prazer enorme participar com vocês. Gente moça, eu na minha idade participar numa mesa com vocês realmente é um grande prazer, né? E acho que eu quero dar um toque naquilo que tu falasse aí, Augusto, da gente dedicar um pouco do nosso tempo às entidades. Isso aí é uma coisa muito importante, vocês dois estão de parabéns. Eu sempre fiz isso. Eu acho que nós, os produtores, precisam das entidades. Então, que nem o urbano também precisa lá da associação comercial e tudo. Então, eu sempre procurei dedicar um pouco do meu tempo para as entidades. Eu comecei em 72 aqui na Rural, fui todos os cargos, que só não fui tesoureiro, acharam que acho que esse cara vai gastar o nosso dinheiro, nunca me botaram de tesoureiro. O resto, chave não te deram. O resto eu fui lá, o resto eu fui na Rural, né? E depois eu andei na Associação de Angus, andei antes no Cavalo Crioulo, andei até nos registros aqui em Pelotas, andei no sindicato também rural, né? E eu acho que tem que se dedicar um pouco, acho que queria deixar sublinhado isso. E que, quanto às crises, elas vêm e vão, isso faz parte da vida da gente. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Paulo Ferreira, nosso grande amigo Pingo. Que satisfação te receber aqui, Pingo. Bater esse papo conosco. Tu é um ícone da nossa pecuária aqui, um grande entendedor aí de reprodução, de alimentação, tá dentro da indústria. Gentileza tua. Tu é uma pessoa que agrega bastante. Pingo, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui com vocês, foi muito bom. Eu ainda pensei assim, o que eu vou fazer no meio de tanta fera aí, né? Pessoal como vocês têm muita experiência de organização de tudo, e parabéns já sei que a Expofeira vai ser um sucesso de antemão, né? Com toda a crise, a ideia que tu tem passado para nós aí de trazer mais a população para dentro da Expofeira para conhecer um pouco mais do nosso setor, eu acho que é por aí mesmo, né? Essa integração setor rural com a população está cada vez sendo mais importante até para esclarecer esses problemas de uma confusão que estão fazendo com a pecuária como poluidora ambiental, como a agricultura, isso aí nós temos que realmente trazer as pessoas para poder conversar, trazer as crianças, trazer as escolas, como nós falamos aquele dia. Eu acho que temos que começar a ter esse trabalho de base para provar que o nosso negócio é produtor de alimento e de saúde, e não é produtor de nada diferente disso, e como sempre foi, né? O prazer estar aqui com o Dr. Joaquim Melo, é um baita de um fornecedor de touro para toda essa genética Angus de todo o estado aqui, a gente sabe o trabalho dele, e é elogiável de muito tempo. Eu agradeço vocês aí. Tá bem, Pingo, obrigado. Fernando, meu amigo, mais um Agrocast na conta para nós aí. Bom, obrigado, Augusto, pela parceria. E esse papo, acho que fica uma mensagem aqui, que há um trabalho a ser feito, né? Nós discutimos muito produção, acho que somos muito eficientes na produção, temos um
perfil de raça, de gado excepcional, mas há um trabalho comercial a ser feito. E aí eu vou pegar um gancho nesse finalzinho que o Dr. Joaquim levantou, que esse trabalho comercial vai ser feito pelas entidades. Não serão os nossos produtores individualmente trabalhando nas propriedades que terão condição de fazer esse trabalho. Então, encerro também nessa esteira, nessa linha, da importância da participação das entidades dentro do nosso setor, que é por aí que nós vamos conduzir, é por aí que nós vamos asfaltar esse caminho que precisa ser trilhado. Muito obrigado, Augusto. Fica aí uma bela provocação lançada pelo Fernando. Acho que nós temos a obrigação, né, como produtores e como representantes de classe, aprofundar esse assunto, polir essa ideia, né, para tentar melhorar o nosso negócio. Melhorando o setor primário, vem melhoria para o setor secundário, terciário. Isso aí é uma bola de neve, todos nós sabemos disso. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez ao nosso 4º episódio do podcast da nossa Expofeira Pelotas, 97ª Expofeira Pelotas. Agradeço muito mais uma vez a presença de todos. Uma boa noite. Grande abraço. Boa noite. Abraço a todos. Obrigado.